Pois bem, sobrepondo então o áudio, né, procurando recuperar aí o, a entrega anterior para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês. Tá? Então a gente teve aí o primeiro encontro, que o objetivo era a gente conseguir falar um pouquinho sobre as triggers. Né? Inicialmente, a motivação era entender o que vocês já tinham pesquisado sobre triggers, o que vocês conheciam sobre triggers, e aí teve a contribuição de alguns de vocês. A primeira contribuição do Vinícius, que ele já tinha olhado, tinha visto os PDFs, tinha pesquisado, e ele entendeu, né, que trigger é automatização. É a forma da gente poder automatizar processo antes da gravação ou após a gravação. Então, ele caminhou até um ponto, né, mas aí não conseguiu seguir muito adiante por algumas limitações, que ao longo desse encontro eu procurei esclarecer para vocês, né, para facilitar o uso de vocês e entender, né, muito bem quando a gente dispara triggers e o momento que ela deve ser feita e o evento que ela deve estar criando. Tá? Aí o Léo também contribuiu um pouquinho, né? Até porque o Léo já trabalha com isso, então ele trouxe aí algumas contribuições, né? E seria uma forma aí da gente estar melhorando o nosso conhecimento, né? E ele trouxe também lá, né, que a gente sempre tem os dois momentos, antes e depois, e nós temos 3 eventos que a gente monitora, né? O insert, o update e o delete, né? A gente falou um pouquinho, né, que o Léo é um cara que já trabalha com isso, então ele já traz o conhecimento de banco de dados, né, e é legal que ele compartilha com todo mundo. E a ideia da aula do encontro é isso mesmo, né? Aí o Diogo também trouxe lá que ele pesquisou, né, e não chegou a praticar, né? Então, em linhas gerais, realmente é isso, né? É a gente poder criar eventos, criar gatilhos, né, lá no nosso banco de dados, que a gente consiga realizar e monitorar, né, as ações que acontecem no banco. A gente só monitora as ações que mexem, que alteram com os dados, né? Selects não alteram dados. Então, selects, eles simplesmente consultam, né? Então, sempre que a gente tiver eventos que não mexem com dados, a gente não tem como criar triggers ou gatilhos, né? E um aspecto interessante é que a gente vai programar dentro do banco de dados. A gente vai criar variáveis, né? A gente vai criar toda uma estrutura de programação para poder cuidar, né, dos nossos dados. Então a gente consegue, né, mesmo sem conhecimento de programação, mas com conhecimento de SQL, a gente consegue programar dentro do banco de dados. Então aí, né, vamos lá, a gente vai, né, abrir a ferramenta então, né, já que esses conceitos básicos estão definidos, a gente vai abrir uma SQL que a gente já conhece, né, e dentro deles a gente vai criar essas condições para disparar a execução das triggers, né, conectando ela ali, vinculada principalmente ao evento que acontece. Uma preocupação que vocês devem ter é entender onde acontece o evento, né? Eu sei que as triggers elas automatizam, mas onde, em qual tabela que eu estou mexendo, que eu estou manipulando o dado, que eu preciso que a trigger seja disparada. Então é isso que a gente tem que primeiro definir, né? Se eu estou fazendo uma movimentação bancária, eu não vou colocar a trigger no saldo. Eu tenho que colocar a trigger
onde acontece a movimentação, e aí ela é disparada, atualizando dados, consultando, validando. Um aspecto importante também, né, antes da gente colocar a trigger, eu preciso mapear, né, quais são os gatilhos automáticos, quais são os eventos que eu quero fazer. Porque a partir do momento que eu crio uma trigger, não tem funciona e não funciona. Eu crio uma trigger, ela sempre vai ser executada. Ela sempre vai ser disparada, tá? Independente da minha vontade. Agora, um ponto de reflexão. Eu sou obrigado sempre a criar triggers? Não. Eu posso colocar as minhas regras dentro da minha aplicação. Eu posso criar o meu sistema e colocar toda a programação dentro do meu sistema. Aí o Léo, inclusive, falou que qual é o momento? É o momento dentro do banco de dados ou eu faço isso na programação? E aí surge o depende, Depende, tanto faz? Não, O que você tem que entender? Você tem que entender que, muitas vezes, se você cria na aplicação, você precisa, em toda a aplicação que você criar, que vai manipular o dado, você precisa criar a codificação. Agora, muitos sistemas hoje, eles têm um pedaço web, eles têm um pedaço no aplicativo, e aí? Você vai criar nos dois lugares? Pode ser, tá? Mas se você imagina, que esse tipo de atualização ou de validação, ele vai acontecer em vários momentos, dentro do seu fluxo no sistema, talvez, a gente colocando no banco de dados, você tira a sua preocupação de que aquilo pode ser manipulado por usuários diferentes, por momentos diferentes. Um outro aspecto que a gente tem que levar em conta é o fluxo dessa informação. Ela está em um aplicativo que se conecta à internet, e aí você precisa fazer esse aplicativo se comunicar com o banco de dados. E ele tem um caminho longo para percorrer. Esse caminho é sair do dispositivo, conectar à internet, fazer todo o fluxo para chegar no servidor de aplicação e no servidor de banco de dados. Então, é uma escolha de vocês, se vocês vão colocar todas essas regras e validações na aplicação, só que a gente também pode colocar no banco de dados. O que é importante? É importante que vocês conheçam, quais são as ferramentas que existem, quais são os recursos que existem, para a gente poder utilizar. No começo de um projeto, a gente não tem isso muito claro. A gente só faz. E aí você começa a ver que você está tendo muita manutenção. Você está tendo que replicar, que copiar parte do texto. Então, se a gente pensa num projeto um pouco mais amplo, eu posso definir ali triggers, funções no banco de dados, e aí eu esqueço da aplicação. Não tem uma forma correta, não tem uma solução ideal. Cada empresa ela vai adotar uma forma de trabalho e a gente vai seguir. Se você é um responsável dentro dessa empresa, você tem que ver o custo. É claro que você colocar no servidor de banco de dados, você tem um retorno muito mais rápido, porque é local, servidor de banco e as suas triggers. Se você coloca na aplicação, a aplicação tem que se comunicar com o servidor web e depois esse servidor web tem que se conectar com o servidor de banco de dados. Aí é uma avaliação que vocês têm que fazer. Inclusive os recursos que vocês têm. Quando você cria um aplicativo, ele consome os recursos que você tem no equipamento.
E muitas vezes é um equipamento que tem limitação, né? Você tem um banco de dados menor, como o SQLite, né? Que ele roda localmente, então você poderia colocar lá no seu app todas as regras, se você tem um banco offline, né? Agora, se você cria um aplicativo que ele usa um banco na nuvem, você já vai ter um consumo, né, de recursos para que esse dispositivo se conecte na nuvem, possa procurar o servidor para poder realizar a operação que você definiu. Então, considera, né, que estando na nuvem, você tem um tempo maior para que ele faça esse processamento. Então, o depende, ele vale, né? Aplicações pequenas, elas podem ser feitas, né, e podem consumir recursos locais. Aplicações mais complexas, ela vai consumir, né, os recursos que estão em nuvem. Você pode muito bem dividir, né? Coloca aquelas funções, validações mais simples locais e deixa, né, os trabalhos mais complexos de atualização, por exemplo, para que eles sejam feitos direto no banco de dados. Ele recebeu, né, um determinado registro, uma gravação, o banco de dados se encarrega de replicar isso, de fazer as validações, de fazer todas as atualizações, né, que o seu sistema ele pode necessitar. Tá? E aí você, é claro, né, precisa trabalhar muito bem a ideia de servidores, onde você coloca essas aplicações, né, que com certeza eles têm muito mais recursos, né, do que as máquinas dos usuários, né? Então, fechando, né, essa linha de raciocínio, você não tem, né, uma fórmula mais correta, uma fórmula mais completa. Vocês podem escolher colocar isso na nuvem ou vocês escolhem colocar isso local, tá? Quem conhece mais de banco de dados vai ter mais facilidade na criação de triggers e procedures. Quem conhece mais linguagens vai ter facilidade em fazer isso dentro da aplicação. O resultado final, ele é praticamente o mesmo. O que muda realmente é o tempo que você vai ter para esse processamento, né? De acordo com o dimensionamento das máquinas que vocês definam. Máquinas com mais capacidade, máquinas com menos capacidade, né? E tem também, gente, o perfil do profissional, né? Tem profissionais de TI que gostam de triggers e procedures, tem profissionais que preferem ter isso no banco de dados como um repositório, como um depósito mesmo, e gosta lá na linguagem ou nas linguagens poder colocar todas as regras, todas as validações, todas as atualizações. O esforço de codificação ele é maior, né? E aí vocês têm que considerar também que muitas vezes trocam as linguagens, né? O cara fez um aplicativo em React, por exemplo, e aí percebeu que isso não está legal, que ele quer usar uma outra tecnologia. Quando ele levar para outra tecnologia, toda a parte de back ele vai ter que refazer, né? Vai ter que reescrever todas as regras. Então, pode ser, né, mais interessante vocês deixarem no banco. Então, né, dá para se usar o híbrido aí, né? Para projeto final de vocês, né, vocês vão ter que fazer um projeto final. Vocês vão escolher, né, se vocês vão ter mais facilidade em colocar regras na aplicação ou se vocês vão ter que colocar regras no banco. O importante é que vocês conheçam, né, as duas formas de codificar e vocês escolham qual delas vocês querem para o projeto de vocês. Tá? No mercado a gente também tem as duas situações. Nós temos empresas que elas vão exigir que você coloque isso no banco, né, para deixar tudo vinculado ao banco de dados, e vocês vão ter empresas que elas vão pedir a vocês que vocês coloquem na aplicação. Então, né, é uma questão de vocês evoluírem, né, com aquilo que vocês tiverem mais facilidade, né?
Eu, né, quando comecei a desenvolver, eu usava uma linguagem muito básica, eu tinha a linguagem e o acesso a dados no mesmo lugar. Só que eu tinha problema, porque a mesma rotina era executada em lugares diferentes, às vezes por programas diferentes. Né? Então aí eu tinha dificuldade, tinha que sair replicando o código. E se eu esquecesse, alguma coisa ficava desatualizada. Né? Com o passar do tempo, né, com o surgimento de banco, eu entendi que era melhor deixar a parte de interface de um lado e a parte de dados no outro. Mas isso é muito dinâmico. Né? Vocês não podem esquecer que hoje a gente fala em bancos não SQL, que aí eles nem têm triggers. Né? Aí realmente tudo vai ficar no back para vocês poderem estar executando. Tá? Bom, a ideia então aqui, né, o objetivo da aula é a gente trabalhar com um banco, né, chamado contas pessoais, né, composto ali por 3 tabelinhas simples, né, que foram criadas para a gente entender o conceito. Tá? Então, esse banco, que é o banco que eu tenho usado como exemplo em vários momentos, esse banco ele tem 3 tabelas, né, que eu chamei, uma delas eu chamei de carteira, imaginando aí que é a carteira de vocês mesmo, né? É a bolsa onde vocês colocam ali algumas coisas. Por exemplo, você tem o dinheiro, você tem ali o cartão de crédito, o cartão de débito, né? Quem trabalha tem ali, por exemplo, um cartão de alimentação, né, que mensalmente a empresa carrega. Então, nessa tabela que eu chamei de carteira, né, a ideia é colocar tudo que você tem. Né? E aí tem mais 2 tabelas que eu separei. Né? Eu criei uma tabela de entradas, criei uma tabela de saídas, e o nome, né, ele é autoexplicativo. Né? Na tabela de entradas, eu procurei colocar para vocês todos os lançamentos que vão positivamente mexer com aquilo que está na carteira. Né? Eles vão aumentar o que você tem na carteira. E, nessa tabela que eu chamei de saídas, vocês têm ali toda a movimentação que tira dinheiro da sua carteira. Tá? Todo o pagamento que você faz, a gente vai lançar ali nas saídas. Então, ele vai impactar de maneira negativa o que você tem ali na tabela de carteiras. Ok? É uma modelagem simples, com o objetivo ali de realmente fazer vocês entenderem a sistemática das triggers. Né? Como é que elas vão funcionar, como é que elas vão se comportar e tentar, né, com esse exemplo simples, trazer a cultura da gente criar os gatilhos. A gente olhando para essas tabelas, a gente entende o quê? Bom, se eu faço a entrada, eu impacto no que eu tenho de saldo. Ok, então o meu gatilho, a minha trigger, ela precisa estar na tabela de entradas para refletir a mudança na carteira. Se eu coloco a trigger na carteira, eu não consigo monitorar um evento, por exemplo, de recebimento de salário, ou recebimento de pensão, né? Ou eu recebi um empréstimo a fundo perdido, né? Que normalmente banco pai, banco mãe, os empréstimos são a fundo perdido, né? Que você não devolve. Mas eu recebi um empréstimo para o fim de semana, né? Eu tive uma entrada de dinheiro. Eu vou colocar na minha tabelinha de entradas e ela vai refletir no meu saldo. Tá? Então essa é a sistemática. A mesma coisa eu vou fazer ali com a tabela de saídas, né? Ela tem que refletir um posto de combustível, ela tem que refletir um lanche, né? Coisas que elas diminuem, né, o meu saldo. Dessas tabelas, né? A única tabela um pouco diferente, a tabela não,
A única informação um pouco diferente é com relação ao cartão de crédito, né? Por quê? Porque cartão de crédito, toda vez que eu uso o cartão de crédito, o meu saldo vai ficando negativo, porque eu devo para aquele cartão, né? Então, a gente vai ter ali que cuidar, né, um pouquinho. E é essa a ideia mesmo, tá? Eu tenho situações diferentes que eu preciso resolver, e quando eu estou montando, né, o meu gatilho, os meus gatilhos, eu tenho que pensar em que problema que eu vou resolver, em que problema que eu vou solucionar, tá? Então, é essa a ideia, né? A gente poder conectar essas triggers às tabelas de entradas e saídas, e aí fazer que isso reflita na minha carteira, tá? Mas aí eu tenho também, né, uma situação que é, por exemplo, né, eu tenho que criar uma regra que me permita não deixar o saldo, né, de algumas contas que eu tenho na minha carteira ali negativo, né? Um exemplo disso, por exemplo, que você tem dinheiro, né? Eu posso ficar com menos R$ 5 na carteira? Não, não posso, né? Então eu preciso ter essa preocupação, né? Todos os elementos que eu coloco na carteira, eles possuem regras, eles possuem características, e eu preciso respeitar essas características. Eu preciso dar condições de que isso não se perca, né? Então a gente vai criando vários controles para garantir de que esse dado, essa informação esteja correta, que ela esteja coerente. Ok? Os primeiros, né, pontos da trigger ali, que a gente começou conversando e eu vou resgatar agora, é que as triggers elas podem agir antes ou depois. Normalmente, eu crio triggers antes quando eu quero validar dados, né? Quando eu quero fazer alguma verificação de dados. Então, eu crio triggers antes para fazer validação. Sempre que eu quero atualizar alguma coisa, eu crio triggers depois. Então, depois que eu gravei uma informação, eu crio uma trigger que ela atualiza. Então, ela é disparada automaticamente após, por exemplo, uma entrada ou após uma saída, né? Então, isso lá no material, né, tem um item que fala lá, né, o momento que a trigger vai ser executada, se ela é before ou se ela é after. Então, isso vai identificar se a trigger vai ser disparada antes da execução, da efetivação do dado, ou se ela vai ser disparada depois. Então, eu preciso pensar muito bem nesses dois momentos, before e after. Além disso, eu também preciso, né, sempre definir que evento que eu vou monitorar. É o meu evento de inclusão, é o meu evento de alteração, é o meu evento de deleção. Então eu preciso também, né, além do momento, eu tenho que ter muito claro o evento que eu quero monitorar. Se é o evento de insert, de update ou de delete. Ok? Então, tudo que eu estou fazendo, né, nessas trocas de tela era só ajustando a configuração para vocês poderem visualizar melhor, tá? E enquanto isso eu já fui passando aí alguns conceitos para vocês, né, do que a gente vai fazer com as triggers. Então, tenham claro lá o momento que a trigger vai agir e o evento que ela vai monitorar, tá? Bom, com a configuração melhorada, né, eu acho que a imagem fica um pouco mais fácil de vocês visualizarem. A gente vai começar a explorar um pouquinho,
né, as tabelas que foram criadas. Tá? Na tabela de carteira, então, que é a tabela onde fica, né, o seu dinheiro, né, o seu dinheirinho, o que eu tenho aqui? Nessa tabela eu já criei para vocês alguns registros, né, que vocês vão conseguir visualizar agora. Então eu tenho ali, ó, como registros, né, dinheiro, eu tenho R$100, eu tenho o cartão de crédito do Nubank, que, como é cartão de crédito, eu já usei R$50 dele, por isso que ele está menos 50. Só que esse cartão eu tenho um limite de 1.200, então eu posso gastar até 1.200. Né? Uma ideia de trigger é que eu não posso gastar mais do que o limite do meu cartão. Né? Então eu tenho aqui uma regra para isso. Eu tenho o cartão de benefícios, né? Que eu tenho R$270. E eu não tenho nada mais que isso. Então eu só posso gastar até o limite. Então vejam que eu tenho alguns registros que eles precisam ter comportamentos diferentes. E aí eu vou criando regras, né, nas triggers que eu for criando para poder validar. Né? Na minha conta do Banco do Brasil, eu tenho R$12,80. Mas eu posso gastar até R$500. Então ela pode ficar negativa até R$500. Ok? Então a ideia é que essas informações aqui, elas levem vocês a pensar na carteira de vocês, né? Onde vocês têm esses elementos aí e diariamente vocês fazem movimentações, né, de entradas e saídas. Infelizmente, né, gente? Muito mais saídas do que entradas. Mas a ideia é a gente controlar isso aí. Ok? Pois bem, então vamos lá. Né? Além dessa tabela, a gente tem também as outras duas, né? A tabela de entradas e a de saídas. Uma estrutura muito simples, né? A ideia não era complicar demais no exemplo, mas se a gente pega a tabela de saídas, ela não tem nenhuma saída ainda registrada, né? Mas eu consigo ter aqui que dia que eu fiz a movimentação de saída, né? No caso aí, eu estou sugerindo dia 2/9 de 2022, né? Que eu gastei no posto de combustível o valor aí de R$15. Esse aí de carteira é de onde que saiu o dinheiro, né? Vocês viram lá que eu tenho dinheiro, conta corrente, eu tenho cartão. Então, o ID, a chave primária da tabela de carteiras. Essa relação, gente, de chave primária e chave estrangeira, ela é fundamental para a gente. Eu colocando a carteira 1 aqui, eu sei que eu fiz o pagamento do posto de combustível em dinheiro. Então, se eu tinha R$100, a ideia aqui é que reduza, né, do meu saldo R$15. Eu tinha 100, tirou 15, eu deveria ficar com o saldo lá na minha conta, lá no meu dinheiro, né, na minha carteira, eu deveria ficar com um saldo de 85. Né? Mas ó, eu ainda estou com um saldo de 100. Por que eu estou com um saldo de 100? Porque eu ainda não tenho nenhum gatilho criado. Então, eu preciso criar um gatilho, um sensor, uma trigger, que sempre que eu fizer a movimentação, ele me ajuste o valor. Tá? Então, essa é a primeira ideia quando a gente trabalha com trigger. Né? São eventos automáticos ali nesse nosso caso, atualização. Mas eu tenho que pensar, eu vou atualizar isso antes de registrar a saída ou eu atualizo o meu saldo depois que eu registro a saída? O que faria mais sentido? Né? Antes de eu falar que eu gastei dinheiro no posto, eu já tiro da carteira? Ou será que após eu registrar a saída, eu já tiro da carteira?
né? O ideal é que fosse depois, tá? Mas o que vocês podem já perceber? Eu poderia antes checar, se eu falei que vou tirar dinheiro da carteira, eu poderia antes verificar, será que eu tenho dinheiro na carteira para pagar essa saída? Vamos supor que eu tivesse lá R$10 e eu quero dar uma saída de 15. Eu poderia fazer? Não, eu não poderia fazer, né? Porque iria me faltar R$5. Agora, se eu falasse que vou fazer essa saída, por exemplo, lá no meu Banco do Brasil, que eu tenho R$12,80, mas eu tenho um limite que eu posso usar de R$500, salvo engano, então lá eu poderia, né? Então, dependendo da carteira, eu faria uma validação antes, né, de gravar, validando se o saldo que eu tenho ele é suficiente ou não para eu poder realizar a operação. Então, esse é um exemplo de validação feita no momento anterior à gravação. Por quê? Se eu quero gravar e eu não tenho dinheiro, eu não posso deixar, né? Eu não posso permitir que a operação aconteça. Então, todo bloqueio eu faço antes de gravar. Ok? Bom, pegando aquela discussão nossa da aplicação, vocês poderiam fazer isso na aplicação. Vocês teriam que criar algumas funções na aplicação de validação. Verifica se tem saldo disponível, né? Se tiver, pode seguir. Se não tiver, bloqueia, né? E vocês podem criar uma outra função. Atualiza saldo da carteira. E aí você cria lá na linguagem que vocês querem usar, pode ser Java, por exemplo. Você cria lá no Java para atualizar o saldo em carteira, tá? Se a gente for pensar em triggers, né, agora a gente precisa olhar o quê? Se eu vou criar uma trigger, um gatilho, uma automação, né, eu escolho em qual tabela eu vou colocar. Carteiras, entradas ou saídas. Se eu estou registrando uma saída, deveria ter um gatilho, um sensor na tabela de saídas. Que aí, quando incluir um registro na saída, ele vai refletir na tabela de carteiras. Ele vai atualizar a tabela de carteiras. Ok? Então, colocando o sensor aqui na saída, né, ele vai automaticamente disparar o gatilho e vai fazer a operação que vocês programarem. Porque trigger é programação, né? É programação usando comandos SQL. Tá? Então a gente vai pegar esse valorzinho de R$15 e vai fazer o quê? Uma operação na tabela de carteiras, dando um update nela, né? Uma coisa que gera confusão é, poxa, Chicão, eu estou criando uma trigger de insert, de inclusão na tabela de saídas. Só que dentro dela eu quero dar um update, eu quero fazer uma atualização. E é isso mesmo, tá? Então, uma coisa é o evento que a trigger monitora. Outra coisa são os comandos que vocês vão colocar lá dentro. Tá? Então, não tem vínculo nenhum. Uma trigger de insert só pode fazer inserção? Não. Uma trigger de insert, ela pode fazer vários eventos. Tá? Pois bem, e uma coisa que é importante, gente, sempre é ter domínio dos dados. Então, eu vou apagar essa saída para não deixar meu banco inconsistente. Eu vou pegar ali a minha tabela de carteiras, checar a informação que tem nela, para poder ter domínio desses dados. O que é domínio? É saber o dado que existe, o movimento que eu fiz e o resultado que eu vou ter. Tá? Então, fazer triggers, eu já disse isso em algum momento, né? Vocês vão ver talvez em outros vídeos. Eu preciso ter domínio dos meus dados, eu tenho que controlar. Então, a gente tem que ter muito claro como é que eu vou testar se a minha trigger está funcionando ou não. Ok? Por isso que eu olho o saldo que eu tenho. Muitas vezes, né, eu preciso zerar todas as informações e aí começar a fazer o meu banco funcionar.
né? Porque, na verdade, o saldo carteira, ele tem que ter uma entrada para poder refletir no saldo aqui. Esse saldo não nasce do nada, tá? Então, por enquanto, né, eu vou deixar porque a gente não tem ainda, né, nenhuma trigger criada. Mas vamos lá. No material de vocês tem uma estrutura padrão de trigger, né? O que eu chamo de estrutura padrão? São os comandos que eu sempre vou usar na criação de triggers. Eu preciso colocar os comandos de criação, eles seguem um padrão, né? Toda trigger ela vai ter esse conjunto de comandos aí, né, que eu estou trazendo para vocês a sintaxe padrão aí, né, que ela sempre é um create trigger, nome que eu vou dar para essa trigger ou para esse gatilho, o momento que ela vai ser disparada, né, before ou after, antes ou depois, o evento que ela monitora, insert, update ou delete, on, a tabela, né, em que essa trigger vai ser pendurada, que vai ser plugada. E aí eu tenho para cada linha, porque para cada registro que eu mexer, essa trigger vai ser acionada, né? E aí um bloquinho de begin end, que é onde eu vou colocar realmente a codificação. Ok? Pegando então, aí vocês têm um exemplo de uma trigger já com alguns dados, né? E a gente vai colocar isso já dentro do nosso editor. Então vamos lá. Create trigger, né? Que é o comando de criação de trigger. Aí eu tenho que colocar um nome para minha trigger. Nome da trigger, né? Eu costumo ter um nome padrão, tá? Para facilitar o entendimento, né? Depois do momento que ela acontece, né, se essa trigger vai ser after ou before, e o evento que ela vai monitorar, né? Lembrando que os eventos são insert, update ou delete. Aí eu tenho que definir em qual tabela essa minha trigger vai ser conectada, vai ser plugada, tá? Lembrando que, né, dependendo do banco que eu uso, eu consigo fazer os três eventos juntos ou não, tá? Mas o MySQL não permite. Então eu defino a tabela onde ela vai estar sendo executada, sintaxe padrão para cada linha, um for each row, e aí um bloco begin end, né, que fica dentro dele fica o que a gente chama de corpo da trigger, né, que são os comandos que a minha trigger vai ter. Então guardem isso, né, essa colinha aí, sempre que vocês forem criar, né, procurem utilizar aí essa sintaxe padrão, tá? Um create trigger, nome da trigger, momento, evento, tabela, tá? Muito bem. Então tá aí. Eu deixei comentado aí em cima. E agora a gente vai, né, deixar aí codificação padrão de uma trigger, né, os comandos necessários para a criação. Copio, né, meio preguiçoso, eu copio já aquele código de cima. E aí vai. Nome da trigger. Eu falei que eu costumava usar um nome padrão. Eu costumo colocar um nome que tem a ver com a tabela. Eu não costumo usar nomes genéricos. Mas assim, eu vou criar uma trigger chamada gatilho, né? E aí eu escolho o momento que esse gatilho vai ser disparado, né? Before, que é antes, ou after, que é depois. Ah, dá para colocar nos dois, Chicão? Não, não dá. Eu não tenho uma trigger que ela é executada antes e depois. Ou é antes, ou é depois. Aí eu tenho que escolher. Por exemplo, atualização de saldo.
Eu tenho que atualizar o saldo antes de registrar a saída ou eu atualizo o saldo depois que eu registro a saída? Bom, é claro, né, eu vou atualizar o saldo depois, tá? Só que não esqueçam que se eu quisesse verificar se eu tenho saldo, eu tenho que fazer isso antes. Então vocês vão ter que analisar e escolher o momento que a trigger deve ser disparada. Nesse nosso caso, esse gatilho vai ter que ser disparado depois, né? After. E aí, eu preciso saber o quê? Depois do quê? Depois que eu incluo uma saída, depois que eu altero uma saída ou depois que eu apago uma saída. No caso, eu vou ter nos 3 eventos, tá? Mas por enquanto, eu quero tratar quando eu incluir uma saída que eu possa atualizar o saldo. Ok? Então, nesse caso, né, eu vou precisar criar uma trigger que ela seja executada após eu preencher aqui os dados de uma saída e clicar no Apply, né? Porque o Apply vai levar esses dados que eu acabei de lançar para dentro do banco de dados. Tá? Então vai ser uma trigger de inclusão e essa trigger vai ter que fazer uma atualização na tabela de carteira. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar. Isso, ó. Vou esperar aparecer para vocês aí o comando, mas ó, um comando de inserção, né? Então esse comando de inserção, quando ele for executado, né, a nossa trigger vai ter que disparar o gatilho, né? Esse erro que aconteceu aí é porque eu usei vírgula no valor, né? Não é 5,80, é 5,80, ó. Tá? Então tá aí, fiz a inclusão, né? Ele vai disparar minha trigger, ok? Lembrando que eu poderia, ó, não sei 5,80, mas eu lancei errado. Então eu posso aí vir nessa saída e fazer uma alteração, né? Que vai gerar um update nessa tabela. Então aí também eu vou ter que criar uma trigger, tá? Tanto na inclusão quanto na alteração de registro. Alguns bancos, como eu disse, permite que eu crie uma trigger só que monitore os 2 eventos, tá? No nosso caso, com o MySQL, não. Então eu vou limpar aqui esse lançamento, né? Aí eu teria que ter uma trigger que monitorasse o delete também, por enquanto eu não tenho. Mas agora eu vou voltar, né, e criar a trigger para a inserção. Então, o evento que ela vai monitorar é um evento de insert. Ajustei. E em que tabela? Bom, na tabela de saídas. Então, coloca ali a tabela de saídas. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou criando uma trigger lá na tabela de saídas que monitora a inclusão. Que comando que eu preciso usar agora para atualizar o saldo, né, na tabela de carteira? Ok? Então, que comando que eu preciso utilizar aí? Comando, a gente sabe que é insert. Mas eu falei para vocês que eu costumo ter um nome padrão. Então, não é regra, tá? Eu costumo chamar trigger com o nome de TGR, uma abreviação de trigger. Aí, todo lugar que eu encontrar TGR, eu sei que é uma trigger. Mas poderia usar outro? Poderia, né? Poderia começar com a letra T? Poderia, né? T de trigger. E aí eu poderia nomear outros objetos, né, de maneira inteligente, né? Por exemplo, um F para indicar que é uma function, um P para indicar que é uma procedure,
Mas são só sugestões, tá? E aí vocês podem seguir o padrão que vocês quiserem. No meu caso, né, TGR, tabela de saídas, AI. O que é AI? After Insert. É a abreviação do momento e do evento que ela monitora. É regra? Não, mas para mim facilita. Quando eu encontrar TGR saídas aí, eu sei que é uma trigger, que tabela que ela monitora e que momento e evento que ela cuida. Só que usar esse nome não significa que eu não tenha que colocar os demais comandos, né? Então faz parte da sintaxe o after e o insert. Tá? Eu preciso fazer isso, né? Eu não posso deixar de usar os comandos corretos. Esse label, né, esse nome que a gente está colocando aqui, é somente para facilitar o entendimento. Ok? E aí, cuidado depois, se vocês copiarem e colarem, né, de vocês não deixarem um nome, né, e esquecer de mudar ali dentro da sintaxe. Né? Por exemplo, se eu colocar trigger saídas AU, né, eu vou entender que é after update. Mas esse nome eu não posso achar que ele já vai definir tudo. Ok? Então, só um ponto de atenção para vocês aí. Ok. Então, só uma coisa, né? É importante vocês entenderem que esse aí é um termo que a gente coloca, tá? Ele só significa, né, a abreviação nossa aí de After Insert. E se eu fosse, por algum motivo, né, criar essa trigger como Before Insert, ela deveria ser BI, ok? Uma outra coisa, sempre que eu for criar uma trigger, eu tenho que definir qual que é o caractere que delimita uma trigger, início e fim. Por isso que eu estou colocando esse delimiter aí em cima, né? E eu defino quais são os caracteres que indicam fim de trigger. Eu estou usando aí 2 cifrões. Tá? Poderia ser qualquer conjunto de caracteres que eu não usasse em nenhum comando. Então eu pego esses 2 cifrões aí, coloco lá no delimiter, e no final da minha trigger, né, ali no end, eu também coloco os 2 cifrões. Tá? Então, alguns editores exigem que você coloque. Ok? Bom, com isso, gente, não tem como vocês tirarem 0 numa prova sobre trigger. Né? Por quê? Porque essa estrutura aí é a estrutura básica. Se eu te pedir numa prova, construa uma trigger, basicamente, né, a estrutura é essa. Então, isso vocês têm que fazer. Né? Por isso que é inadmissível falar não sei fazer. Gente, é só copiar e colar esse texto aí. Aí você escolhe qual tabela, qual momento, qual evento. Tá? Então, isso tem que dar condições de vocês de começar. Aí vem, né, vem sim a complexidade, que é você resolver o problema. Né? Qual que é o nosso problema? Eu estou fazendo uma operação de saída, eu quero refletir essa operação de saída no saldo. E eu preciso fazer uma operação. Né? Que operação que eu faço? Possivelmente, eu vou fazer uma operação então de subtração do saldo, né, lá da minha carteira. Usando o quê? Usando o valor dessa operação de saída que eu realizei. Né? E aí, se você lá atrás você não se atentou a estudar os comandos básicos, insert, update, delete, sintaxe dele, o que você coloca, quais são as informações que ele exige, quais são os parâmetros, agora a dificuldade de vocês vai aumentar. Porque agora a gente precisa usar esses comandos. Né? Então, vocês vão encontrar algumas soluções que eu monto com o comando ali. E se você não entende a sintaxe, você vai olhar e falar, tá, né, mas por que ele deu um update aí, né, na tabela de carteiras? Né, eu estou colocando em maiúsculo só para facilitar o entendimento de vocês. Mas por quê? Né? Por que ele foi na tabela de carteiras e colocou lá update carteira? Bom, eu fui porque eu preciso atualizar
a tabela de carteiras? Né? Que atributo que eu vou atualizar? Então, fui ali, peguei o campo saldo carteira, ele vai receber o quê? Ele recebe o que tem no atributo saldo carteira, menos o quê? O valor da saída. Né? Só que eu já estou na tabela de saídas. E aqui a gente vai ter que entender um outro conceito, né? Que está lá no PowerPoint de vocês. Tem lá, New e Old, né? Para indicar se é o valor novo ou o valor velho. Tá? Então a gente também vai ter que pensar um pouquinho sobre isso. E não esqueçam, né? Eu não tenho update sem where. Né? Então, eu coloco lá onde o código da carteira, da tabela de carteira, seja igual ao código da carteira de onde saiu o dinheiro, né? Claro que vocês não têm esse atributo aí, mas esse de onde saiu o dinheiro, qual que é a tabela? Tabela carteira. E aqui vocês vão usar aquele conceito, aquela ideia de chave primária, chave estrangeira. Então, a chave estrangeira que está na tabela de carteiras, a chave estrangeira que está na tabela de saídas tem que apontar para a tabela de carteira. Né? De novo, conceito de chave primária, chave estrangeira. Só que isso, gente, vocês tinham que ter absorvido quando vocês conheceram o comando update, né? Que tinha ficado lá para vocês estudarem. Que ali vocês tinham que ter muito claro que a condição, né, o where, ele sempre, né, na grande maioria das vezes, para não falar sempre, né, ele está relacionado à chave primária de uma tabela e à chave estrangeira de outra. Né? Então, a gente tem que procurar na tabela de carteira qual que é a chave primária? ID carteira. Né? Na tabela de saídas, qual que é a chave estrangeira que aponta para a tabela de carteiras? Então, esse atributo eu vou usar para fazer a igualdade entre as duas tabelas. Tá? Então, aí vocês teriam que abrir a estrutura de saídas, né, e pegar nela qual é a chave estrangeira. Né? Sem isso, vocês não conseguiriam fazer o vínculo entre as duas tabelas. Ok? Então, dá uma olhadinha, né? Qual seria o atributo aí que eu deveria usar como chave estrangeira? Acharam? Olharam? Pois bem. Então, na tabela de saídas, eu tenho a chave estrangeira, que é o ID da carteira. Basta eu substituir aí, né, o ID carteira por ele. Bom, respondendo uma pergunta que fizeram durante a gravação, né, o comando update, o que ele está dizendo aqui? Atualiza a tabela de carteiras, atribuindo o campo saldo carteira, ele recebe o que tem no campo saldo carteira menos o valor da saída. De onde veio o valor da saída? O valor da saída é dessa tabela que a gente colocou no ON. No caso, a tabela de saídas. Quando a gente coloca o ON uma tabela, a gente já tem acesso a todas as colunas dessa tabela. ID carteira, data saída, tipo de saída, valor carteira. Então, todos eles a gente consegue saber que conteúdo que tem. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Se eu estiver inserindo na tabela de saída, dia 2/9, um tipo pizza, valor R$ 29,90, na carteira, ou saiu da carteira, número 2, eu usei um cartão. Então, quando você está incluindo, você fala uma trigger de inclusão
na tabela de saída, você consegue saber qual a data que está sendo incluída, qual que é o tipo, qual que é o valor, qual que é o tipo de carteira. Você já tem acesso a esses campos, né? A gente depois vai entender um pouquinho sobre o New e Old, mas você não tem que fazer um select nessa tabela mais. Você já tem todos os valores disponíveis. Então ali na trigger que a gente está montando, quando a gente falou que é na tabela de saída, na inclusão, todas as colunas da tabela estão à nossa disposição. Por isso que no update, eu pego ali valor saída, eu sei que é o valor saída dessa inclusão que eu estou acabando de fazer. Tá? Eu só corrigi o nome do campo, porque aí ele vai encontrar, né, o campo com o nome correto. Valor saída, né, como está escrito, como está definido na tabela. Então, nesse momento, para pegar o valor da saída, eu não preciso fazer um select, porque eu já estou na tabela. Ok? E aí, se eu precisar de qualquer outro atributo, eu tenho também, né? Escolhi a tabela de saída, todos os atributos à disposição. Agora, eu preciso procurar na tabela de carteira, onde o ID da carteira tem que ser igual ao quê? Ao código da carteira, esse ID carteira que eu fiz a entrada. Desculpa, que eu fiz a saída. Então, como é que chama o campo? Não é ID da carteira que saiu o dinheiro. O campo chama ID carteira. Tá? Qual que é o problema, né, dessa sintaxe que a gente montou? Se vocês olharem no where, eu estou tendo uma coluna que ela é ambígua. Né? O que é ambígua? O banco não sabe de onde vai pegar. Ele fala, tá, mas e aí? Que ID carteira que é esse? Né? Porque na tabela de carteira tem um campo com esse nome e em saída também tem um campo com esse nome. Então isso é chamado de uma operação ambígua no banco de dados. Ela é confusa. Ele não consegue identificar a que tabela / campo eu estou me referenciando. Muitas vezes a gente coloca então o nome da tabela, ponto campo, para não ter problema, que aí eu sei que esse atributo é da tabela carteira. Ó. Então, carteira.id carteira, carteira.saldo carteira. Né? O valor saída e o ID carteira eu já falo com vocês, tá? E exatamente. Então, assim, o ID carteira e o valor saída são da tabela de saídas, tá? Só que eu não posso, né, quando eu estou fazendo uma trigger, se eu já falei que é da tabela de saídas, eu não posso colocar saídas.id carteira. Aí eu preciso recorrer lá à nossa apresentação, né, ao new e old. O que isso significa? É o valor novo que está sendo guardado e o old é o valor que estava. Ok? Como é que é isso? Né? Numa inclusão, eu estou incluindo na tabela de saídas. Então, se eu estou incluindo na tabela de saídas, para o banco de dados, o que ele chama de new é o valor que eu estou, nesse momento, acrescentando o registro da tabela. Né? É o dia 2/9, é a pizza, é o valor de R$ 29,90, é a carteira 2. Essas colunas para o banco de dados, elas são o valor new, o valor novo. Na inclusão, em uma inclusão de dados, eu só tenho valor novo. Então, a regra geral, ela é assim. Inclusão só tem valor new. Né? O tipo de saída, o valor new dele é pizza. Tá? Agora, em uma alteração, ele consegue ter o valor novo e o valor antigo. Em uma exclusão, ele só tem o valor antigo. Tá?
Inclusão, somente new. Se você tentar usar old na inclusão, ele não acha, não existe. E aí, quando a gente for fazer alterações, talvez fique mais claro para vocês essas diferenças, tá? O que vocês precisam guardar nesse momento? Estou fazendo uma trigger de inclusão. Eu só tenho o meu registro, né? Só tem valor new. Ele nunca vai ter valor old, tá? Se eu trocasse, né, de pizza para lanche, aí o valor old seria pizza e o valor new seria lanche. Então, o banco de dados, ele consegue saber o valor que estava guardado, que ele chama de old, e ele consegue saber o valor que está sendo alterado, que ele chama de new. Ok? Então, guardando isso, fica mais fácil de vocês usarem esses atributos quando vocês forem criar triggers. Tá? Inclusão só tem valor novo, alteração tem valor novo e valor velho. E se fosse uma exclusão, só teria guardado um valor antigo. Tudo bem? Espero que sim, né? Agora eu não consigo pegar o retorno de vocês, tá? Mas olha, no update então, se eu precisar eu consigo saber que agora é lanche e antes tinha um conteúdo no campo tipo saída que era pizza. Mas depois que a operação foi feita, o banco de dados não consegue mais recuperar isso. Depois que você deu um commit, o banco já não consegue mais oferecer para você valor novo, valor antigo. Exceto, né, os bancos Oracle, eles têm um recurso chamado Select Flashback. Então, bancos Oracle permite a gente ter, mesmo que tenha passado dias, saber o valor que existia em determinado campo, tá? Mas o MySQL, que é o que a gente está usando, não tem esse recurso. Ele só tem até a gente finalizar a transação. Finalizou a transação, a gente não consegue mais ter acesso a esses dados anteriores. Para isso, a gente teria que ter, como eu pedi, né, em vídeos futuros para vocês, a gente tem que ter uma tabela de log, né, uma tabela que nos permita o registro do que foi feito com o banco. Né? A gente chama também de dedo duro, né? É uma tabela que você guarda tudo o que aconteceu para que futuramente, caso você precise, você consegue ir lá na tabela, né, e falar, olha, quem que mexeu, né, na saída número 3? E aí o log pode te oferecer isso. Ok? Bom, só mais uma, né? Se eu faço um evento de exclusão, exclusão não tem valor novo. Exclusão só tem valor velho, né? Valor old. O valor que estava guardado. Ok? Então, agora você já tem as 3 situações, né? Na inclusão, na alteração e na exclusão. E tentem guardar bem, né? Valor novo é o que está sendo colocado na tabela, naquele campo, naquele momento. O valor velho é o valor que estava guardado naquele campo quando você está fazendo a operação. Né? No caso da exclusão, se eu apaguei o pagamento da pizza, o valor velho do tipo de saída era lanche, né? Porque eu tinha trocado o nome. Ok? Tudo isso, gente, eu disse por quê? Porque aí na minha trigger, eu estou na tabela de saídas, é uma trigger de inclusão. Então, nos campos da tabela de saída, eu preciso indicar se eu quero o valor novo daquele campo ou se eu quero o valor antigo, tá?
Nesse caso, como é uma trigger de inclusão, eu só consigo usar o valor novo, né? O valor novo da saída e o valor novo do código da carteira. Tudo bem? Então, trigger de inclusão, novo valor saída, novo ID carteira, tá? E aí o banco consegue saber que conteúdo que eu quero. Bom, tá aí, né? Novo valor saída e novo ID carteira, tá? Comecem a observar que ali no campo novo ID carteira, ele está marcado em vermelhinho, né? E a linha tá com xizinho e o end também. Por quê? Porque eu preciso colocar qual que é o delimitador, onde começa a minha trigger e onde termina. Então aí, ó, eu estou voltando com o delimiter, né, e o conjunto de caracteres que finaliza essa minha trigger. Chicão, sempre tem que ser cifrão? Não. É um conjunto de caracteres, tá? Então eu vou marcar, compilei minha trigger, né? Vocês estão vendo ali que verdinho é bom, quer dizer que deu certo. E agora eu vou ao teste, né? Para testar, eu vou olhar quais são os saldos que eu tenho na carteira. Aí, ó, tenho R$100 em dinheiro. Aqui eu vou apagar porque ficou essa sujeira, para eu ter domínio sobre meu banco de dados. Apaguei, ó, não tenho nada de saída. Minha carteira continua com R$100. Agora eu vou, né? Vou fazer uma transação, vou fazer um pagamento no dia 2/9. Tipo de saída que eu vou colocar, deixa eu ver, pizza de novo, né? O horário permitia. Quanto eu vou pagar na pizza? Vou gastar muito, vai, R$32 numa pizza e eu acho que eu vou pagar em dinheiro. Então, carteira 1. Gravo. Olha aí, sem mensagem de erro. Se tudo correu bem, eu devo ter menos dinheiro na carteira. Vamos ver. Olha aí. R$68. Deixa eu só aumentar um pouco a fonte aí para vocês, para ver a fonte do resultado, né? Para ficar um pouquinho maior na tela de vocês. Estou trocando aqui de 8 para 12. Aí. Aumentou. Pronto. 68 em dinheiro. Então, bateu. Se eu tinha R$100, comprei uma pizza por 32, vai me sobrar 68. Nota que essa subtração, ele não perguntou para mim, né? Vou fazer mais uma saída, então. No dia 2/9, passei no posto, paguei R$20. Carteira 4. Carteira 4, salvo engano, é minha conta corrente, né? Que eu tinha, acho que 12,80. Olha só. Tá negativo em 7,20. Tá certo, né? Eu tinha um dinheiro, não era suficiente para pagar o posto, entrei no especial, tá? Lembrando que a gente depois precisaria controlar para não gastar mais do que R$500, né? Que é o limite. Mas a trigger funcionou. Automaticamente, ao fazer uma saída, ele veio e refletiu na tabela de carteira. De acordo com a conta que eu usei para fazer o pagamento, ele vai fazer a dedução do valor dessa minha conta. Ok? Agora eu posso dormir e descansar. Toda operação que tiver de saída, de inclusão de saída, vai refletir na minha carteira, né? Isso eu estou tranquilo.
Mas, né? Mas, se eu fizer uma alteração, não vai acontecer nada com a minha carteira. Porque essa trigger que vocês estão vendo, ela é de inclusão. Ela não é de alteração. Ok? Então, por segurança, eu vou salvar isso aqui. Né? Vai lá para o material de apoio. Trigger. Exemplo trigger dia 2/9. Se vocês olharem no material de apoio, vai estar lá. Ok? E aí, eu vou subir para vocês, como sempre, né? O backup do meu banco atualizado. E também, né, vou subir para vocês os scripts, que aí vocês conseguem replicar tudo que eu fiz, né, nesse vídeo e conferir nos bancos de vocês. Um aspecto importante, né, se vocês não pegarem para fazer, o entendimento vai ser comprometido. Né? Trigger, a gente tem que entender o conceito, mas o amadurecimento mesmo só vem quando vocês colocam a mão na massa, tá? Então aqui, né, já preparei uma versão para vocês, já está disponível no AVA. Né? Na criação do esquema, só tomem cuidado que vocês precisam escolher o collation e o charset correto, esse UTF-8, senão ele dá erro na hora que vocês forem restaurar. Então, pontinho de atenção aí quando vocês forem criar o esquema, tá? Deixa eu melhorar aqui, ó, tô colocando o delimiter também no modelo, aqui no end também. E outros bancos de dados, eles usam outros delimitadores, tá? Isso aqui é característica do MySQL. Aí, ó, eu posso, se necessário for, né? Eu posso acrescentar mais comandos que agora está delimitado. Eles sabem onde termina a minha trigger, tá? Mas não vamos precisar por enquanto, ok? Uma outra coisa que vocês podem acrescentar, sempre antes da criação da trigger, eu coloco um comando para apagar. Porque ele não tem recreate, não tem modify. Então, qual que é a lógica? Apaga a trigger se ela existe, né? E aí já recria. Então, se vocês fizerem isso, vai funcionar. Se você não colocar o drop e você tentar criar uma trigger que já existe, ela vai dar erro. E aí você não vai conseguir atualizar seu código, tá? Por isso que eu coloco antes da criação um comando de apagar. Então ele apaga a trigger e eu recrio. Sempre. Sempre tenho que apagar uma trigger, se ela já existiu, e recriar novamente. Se vocês olharem lá no log, né, ele sempre vai te dar uma mensagem, né, no caso ele fala, ó, você tentou criar uma trigger que já existe. Por isso que eu primeiro apago, se ela existir, e aí eu crio de novo, né, que aí eu não vou ter nenhuma mensagem de erro. Tá? Então coloquem isso também lá nos padrões de vocês. Bom, com isso, né, a gente já tem um ponto de partida para a criação de trigger. Né? Faz uma, passo a passo. Né? Com isso, vocês já conseguem criar várias triggers de inclusão. Né? A sistemática é essa. Mas o mais importante é você entender o que você tem que fazer para resolver o problema. Né? A dificuldade, às vezes, não é nem o criar a trigger. A dificuldade é você conseguir entender como você soluciona o problema. Ok? Então, tá aí o modelo. Tem outros exercícios já, né, que estão disponíveis para vocês
procurem usar isso, né? E vocês vão ganhar corpo, né? Vão ganhar conhecimento, quanto mais vocês usarem, né? Vocês tentarem fazer, tá? Temos aqui, então, nossa primeira trigger, tá? É claro, não está perfeita, tá? Essa trigger tem alguns problemas, né, que a gente precisa resolver. Por exemplo, ó, eu vou então fazer uma nova saída. Minha trigger está funcionando. Dia 2/9, eu resolvi que eu ia para a Expo, né? Vou comprar o ingresso a R$250. Estou com dinheiro? Vou pagar no dinheiro. Eu posso pagar com dinheiro? Eu tenho um saldo lá de R$68. Eu posso pagar R$250? Posso? Eu acho que não, né? O dinheiro que eu tenho é insuficiente para pagar. Então, o que acontece? Da maneira como está montado, eu vou aplicar. Não, deu erro? Não vai dar erro. E como é que fica meu saldo, né? Como é que fica o saldo na minha carteira? Eu fico devendo R$180. Como? Como que eu tenho menos R$180 em dinheiro? Por que que isso aconteceu? Né? Isso aconteceu porque nós não colocamos regra nenhuma validando se o que eu estou subtraindo é suficiente ou não, né? Se o que eu tenho é suficiente ou não para cobrir a despesa que eu estou lançando. Então, parecia que a gente tinha resolvido o problema, só que a gente não resolveu, né? Nós não resolvemos por quê? Porque a gente só fez a subtração. A gente não fez checagem nenhuma do saldo, do valor que eu tinha, da operação que eu quero fazer. Então vejam, construir trigger é evolutivo, né? É claro, a gente começa fazendo o básico e depois a gente vai acrescentando controles para que o nosso sistema ele não tenha falhas, né? Imagina o sistema bancário de fato. Quanto que eles têm que ter de controle? Ok? Então aqui eu vou melhorar um pouquinho, né, e vou criar mais uma trigger agora. A gente vai criar, posso pegar da anterior, eu tiro, né, aquilo que eu não uso e eu vou criar uma trigger before insert, antes de inserir, né, na tabela de saídas. O que eu tenho que fazer nessa before insert? Nessa trigger antes da inclusão da saída. Eu vou fazer uma validação, vou fazer uma checagem. Eu vou checar o quê? Né? Bom, comentando aqui em cima, normalmente triggers after são triggers de atualização. Eu quero, a partir de uma ação, fazer atualização em outras tabelas, tá? Normalmente triggers before são triggers de validação. Eu quero testar, eu quero checar, né, se eu posso fazer a operação ou não, tá? Então aqui eu vou selecionar lá da tabela de carteira o campo saldo. Quero saber quanto que eu tenho naquela carteira. Esse é o select normal, né? Pega o saldo carteira, lendo a tabela de carteira, onde, né, eu preciso de uma condição, onde o ID da carteira seja a carteira que eu estou fazendo a movimentação. Então, new, né, porque é uma trigger de insert, ID carteira. Quando vocês rodam select normalmente, o resultado do select, ele faz o quê? Ele vem para a tela. Só que como eu estou numa trigger, eu não tenho ninguém olhando a tela para poder ver o saldo e falar pode seguir, não pode seguir. Então, né, em banco de dados, eu posso, né, dentro das triggers, eu posso usar
variáveis. Para quê? Né? Eu posso usar variáveis para armazenar valores de selects. Então, eu faço um select, pego o resultado do select, direciono para uma variável, e aí eu uso a variável. No caso aí, o int é quem faz isso, ele redireciona para a variável. Só que é claro, né? Para usar uma variável, como em qualquer linguagem, eu tenho que criá-la. Por isso que tem um declare aí, vsaldo, do tipo decimal, né? 12 posições com 2 decimais. Então, sempre que eu precisar criar uma variável, eu uso o comando declare. Né? Declare o nome da variável e o tipo. E aí, eu pego, com o select, eu leio o atributo que eu quero e direciono para a variável. Agora, eu consigo usar essa variável. Por exemplo, né, eu consigo usar a variável numa comparação. Eu posso comparar. Eu posso checar se esse valor do saldo é maior ou menor àquilo que eu estou gastando. Né? Então, agora eu consigo fazer isso. Então, vamos lá. Que comando que eu uso para comparar alguma coisa nas outras linguagens? Algumas linguagens têm o case, né? Mas no SQL eu posso testar, eu posso, né, comparar variáveis usando o comando if. Então aqui eu vou colocar uma linha de comando para testar isso. Né? Como? Se vsaldo, que é a minha variável de dentro da trigger, se ele for menor do que o valor da saída, né, então eu faço alguma coisa. O que eu faço? Se o saldo for menor do que o valor da saída, eu não posso, né, seguir, eu preciso parar com a execução. O banco de dados tem que impedir que essa operação continue. Por quê? Porque eu estou tentando, né, dar a saída num valor maior do que eu tenho. Né? E cada banco de dados tem um comando, né, que ele faz esse rollback, né, um comando que ele interrompe essa execução. Cada um tem um comando para isso. Né? No caso do MySQL, ele também tem. Né? A gente chama esse comando de uma exceção, né, de uma exception. Então, eu posso interromper a execução. Tá? Eu só preciso explicar ali, né, que tinha me perguntado no dia da apresentação, de onde que vem esse new ID carteira. Se a minha trigger está na tabela de saídas, o new ID carteira é essa chave estrangeira de carteira que aponta para a tabela de carteira. Né? É o conceito lá de chave primária e chave estrangeira. Tá? Então, fecha parênteses aqui. E sempre a gente está usando aqui, né, chave primária, chave estrangeira. Tá? Voltando, né, para a nossa trigger. Eu tenho, então, né, um teste, uma condição, e aí o resultado dessa condição ele pode ser verdadeiro, pode ser falso, e de acordo com o resultado desse teste, eu vou ter que direcionar um comando. Tá? Bom, antes de seguir, eu preciso responder uma questão do Gustavo, que ele nos questionou aí se eu não poderia ter usado not null. Tá? Not null significa não nulo. Né? É um campo que não pode ficar vazio. Vazio é diferente de negativo. Tá? Então, por isso que eu não podia, na comparação, testar se o saldo carteira não era nulo. Porque eu preciso validar se realmente esse saldo não ficou negativo, menor que zero.
Tá? Not null, ele só valida se o campo está preenchido ou não está preenchido. Só isso. Ok? Por isso que a gente não podia usar not null. Bom, como é que eu interrompo a execução, então, no MySQL? Como é que eu paro tudo? Né? Tem uma palavra reservada que é o signal SQL state. Sempre que na execução ele encontra, né, essa palavra reservada, ele sabe que deu um erro, ele sabe que é uma exception, sabe que é uma exceção. No manual do MySQL, essa numeração 45.000 ela é reservada. É reservada para mensagens de erro ou situações de erro que são geradas pelo usuário. Que usuário? Né? Pelo desenvolvedor. Então você consegue prever situações. Números abaixo de 45.000 são mensagens padrões do MySQL. Se vocês consultarem na internet, vocês vão achar. Nesse caso, ele vai olhar, levantar um sinal de erro, e esse message text é o texto que vai aparecer quando acontecer o erro. Ok? Então eu vou compilar essa trigger. Ela deu um erro aqui. Erro de sintaxe. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tinha marcado o delimiter. Vou compilar de novo. Aí. Verdinho. Tá? Vamos lá. Tenho 182 de saldo. Estava negativo. Vou voltar ele para R$68, que é o que eu tinha. Na saída, eu vou apagar aquela saída que eu tinha feito de 250, porque ela estragou todo o meu banco. Então, vou ficar com 32,20, né, e um saldo de R$68. Ok. E agora, né, eu vou insistir em dar uma saída. Né? Eu quero sim ir para a Expo 2022, né? Eu queria sim ir para o show do Barões da Pisadinha e não vou no Camarote Seco, né? Eu resolvi ir no Camarote Molhado, né? Eu sou fã do Barões da Pisadinha. Então aqui, apliquei, né? Ele vai gravar no banco e me dá o ingresso, em teoria, né? Mas ó, compilei, apliquei. E o que o banco me fez? Mensagem de erro, ó, falhou. Aconteceu um erro durante a execução do script. Erro 1644, saldo insuficiente. Né? Eu não vou assistir o Barões da Pisadinha. Né? Antes que ele fizesse a gravação e deixasse o dinheiro negativo, eu tive a mensagem de erro. Então, negativo. Né? Ele pegou lá que eu tinha só R$68, comparou a saída que eu estava querendo fazer. Foi menor? Ia ficar negativo? Ia. Então, o banco já levanta uma exceção e para por aí. Né? Ele não vai deixar gravar. Eu posso tentar quanto eu quiser, mas o saldo não vai ficar negativo. Ok? Aí eu não tenho muita opção, né? Se eu persistir, o banco valida de novo. Né? Não dá para gastar mais do que você tem. Tá? No caso de uma carteira sendo dinheiro, né? Então depois a gente tem que ajustar. Só pode ter essa regra quando for dinheiro. Porque se for cheque ou um cartão de conta corrente ou cartão de crédito, ele deveria deixar. Tá? Então vocês viram uma trigger de validação ali. Tivemos uma de atualização, né? E agora uma de validação. Então você já tem os dois exemplos aí à disposição de vocês. Ok? Vou salvar. Né? E vou subir no Ava isso aí para vocês. Bom. E aí a gente volta, né? Durante esse encontro, questionei se tinha ficado alguma dúvida. Aparentemente vocês tinham entendido, né? Peguem esse material agora, tentem fazer, né? Montem o banco de novo
E aí tenta, né? Faz uma primeira trigger devagar, né? Vai validando os acessos, né? Exercício de fixação, sim, né? Serão colocados, mas ó, esse aqui a gente fez saída, inclusão de saída. Vocês podem já fazer as entradas, né? Quando entrou, quando recebeu o dinheiro, você tem que atualizar o meu saldo. Vai aumentar meu saldo. As entradas aumentam o saldo, as saídas diminuem saldo, né? E vocês já podem, inclusive, né, pensar na deleção e pensar também na alteração. É um pouquinho mais complexo. Numa outra aula tem um vídeo sobre isso, mas vocês conseguem já fazer a inclusão, né? A inclusão vai manipular, né, dados aí e somar o saldo, ok? E vocês podem, né? Vocês têm meu contato no chat, vocês têm o meu contato no WhatsApp, podem me chamar e mandar uma dúvida, mandar alguma coisa que vocês não estejam entendendo, ok? Nesse vídeo, desse ponto para frente, né, eu ali entrei, né, deixei meu e-mail aí para vocês mandarem qualquer dúvida que tenham, e de agora para frente eu atendi, né, uma dúvida que o Vinícius tinha. Tá? O Vinícius tinha tentado montar e eu fui junto com ele resolvendo, né? No caso dele, era um erro em alguns campos que ele estava usando, e o pior de tudo, né? Tinha umas triggers que ele tentou montar anteriormente que elas estavam influenciando nos testes que ele queria fazer. Tá? E aí tinha também, né, uma confusão ali em algumas atribuições de novo, de antigo. Tá? Mas aí, como era muito específico da situação dele, né, isso eu vou deixar mutado aí o restante do vídeo, mas era isso, gente. Eu espero que essa regravação tenha ficado melhor. Né? Se precisarem de alguma coisa, vocês podem me acionar. Tá ok? Valeu, obrigado a todos, né, e até o próximo encontro.